Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly 8. Se você é novo aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações diárias do Mengão. Vamos direto aqui para mais um vídeo. Cícero Melo, ao vivo agora no Sport Center, simplesmente com o técnico do Nova Iguaçu, que tem muito mérito e a grande sensação do Campeonato Carioca, Cissão. É isso aí. Um beijo para você, ô Mário, um abraço no André Donk, no Rafael Prats e no Fante Esporte, especialmente para a torcida do Nova Iguaçu, para a galera aqui da Baixada Fluminense. Nós estamos ao vivo aqui em Nova Iguaçu, no CT Orgulho da Baixada, né? E quem está com a gente é justamente o treinador Carlos Vitor, 52 anos de idade, que fez esse feito inédito para Nova Iguaçu, levar o time Nova Iguaçu a uma final diante do Flamengo em 2 jogos. Prazer ter você ao vivo com a gente aqui, obrigado também à assessoria de imprensa do Nova Iguaçu. O que é que você está projetando, aprontando aí para cima do Flamengo? O time vem só para se defender ou vem para jogar para cima, para ganhar o jogo, para se impor com personalidade? Sucesso aí, boa sorte aí na final. Boa tarde a todos da SPN, boa tarde Cícero, obrigado aí pelo carinho, né, da forma sempre gentil conosco. Na verdade nós não podemos mudar o nosso perfil. Estratégia é uma coisa, mudar o teu perfil é outra. E quando você chega numa final, já que chegamos aqui, nós temos que brigar para realmente levar o troféu, não tem como. Por mais que a gente saiba da grandiosidade do Flamengo, a gente vai estar sendo repetitivo com isso. Mas a questão nossa realmente chegamos na final, não tem como recuar. Agora é ir para frente e buscar o que nos interessa. Tá certo, que o Nova Iguaçu faça 2 grandes partidas aí na final. Com certeza, a gente sabe que realmente, eu costumo dizer que é Libertadores, né? São 180 minutos, né? Mas a gente sabe o quanto é importante o primeiro jogo, que é o primeiro jogo que realmente ele te pauta para que você possa realmente fazer o segundo e realmente decidir a competição. Obrigado pela entrevista ao vivo e exclusiva. Valeu, Cícero. Obrigado a todos da SPN. Aí então, Carlos Vitor, imagina como é que ele não deve estar aguardando o horário da bola rolar. Tentei tirar a escalação do time, perguntei se era o mesmo que jogou contra o Vasco, né? Ele disse, olha, acho que vai ser diferente, eu não vou revelar não. Vocês vão saber só 1 hora antes, pode vir novidade sim. O Fernandinho, que é volante, está à disposição, cumpriu suspensão no segundo jogo contra o Vasco, vitória de 1-0 no Maracanã. Ele é reserva, então deve ficar no banco de reservas. E uma última informação, o jogador Bill, atacante, jogou no Flamengo em 2020, foi da base do Flamengo, jogou no profissional 3 partidas, fez 1 gol, jogou com o Gabigol, jogou com a Arrascaeta e com o Bruno Henrique. Para ele é um jogo especial também, tem muito a provar para o Flamengo. Voltamos aos estúdios aí com você. Um beijo, Mari, um abraço aos companheiros e ao Fã de Esportes. Valeu, Cissão. Obrigada por trazer, então, o técnico do Nova Iguaçu aqui ao vivo conosco. E fala muito bem, né? De estratégia, de plano, do respeito, de como a equipe vai se comportar contra o rubro-negro. Antes de passar para os nossos comentaristas, Roberta Barroso, com o lado do Flamengo também, as atualizações. Tudo pronto, tudo certo para o Flamengo, força máxima para essa decisão, Beta? Tudo bem, Mari. Sim, tudo pronto para o Flamengo e a palavra no Ninho do Urubu é respeito ao Nova Iguaçu. É assim que eles estão tratando essa partida. O Flamengo treinando agora na parte da manhã, último treino. Então o Tite vai definir os 11 titulares para essa partida. O Flamengo em busca do 38º título do Campeonato Carioca. O Tite espera contar com o Pulgar. Ontem ele já treinou. O Pulgar que foi cortado da seleção chilena com dores musculares. Ontem treinou com o grupo e hoje também, então não deve ser mesmo problema para o treinador. Os outros jogadores que foram convocados, o Fabrício Bruno, que foi titular pela seleção brasileira nos 2 jogos, Ayrton Lucas, os paraguaios, Arrascaeta, Vinha, Varela e De La Cruz, estão desde ontem também treinando no Ninho do Urubu. Então o Tite deve ter ali mesmo força máxima. Vale a gente reforçar que a baixa é o Wesley, né, que tem uma lesão na coxa, mas o time titular, né, não tem problema, então o Tite para essa partida. A gente traz também o balanço de 2023 que ontem foi divulgado pelo Flamengo. O rubro-negro arrecadou mais de 1 bilhão pelo 3º ano consecutivo. Então é isso, o Flamengo em busca desse título do Campeonato Carioca, Maracanã, semifinal da competição. Então, em caso de 2 empates, a decisão será nos pênaltis, Mari. Beta, muito obrigada pelas informações. Boa sequência de trabalho para você, tá? Vamos lá, Prats e Donk.
A gente viu até a tela ali com os números do Nova Iguaçu, como também faz uma campanha importante e histórica, né? Muito. Na competição. Prates, pensando em disparidade, vamos lá, do que Nova Iguaçu fez na competição, que é muito, e a gente não pode desmerecer, mas do que o Flamengo apresentou e o teto, qual que é a distância entre os dois para essa final? É considerável. Agora, o Carlos Vitor tem razão ao falar que não tem como ele chegar faltando uma semana para a final, 10 dias para a final do Carioca e tentar mudar tudo que ele fez até agora. O credenciou o time para chegar à final é jogar da maneira que o Nova Iguaçu jogou. O time, quando tem a bola, tem muito boa saída de jogo, os jogadores se entendem muito bem em campo, o time é muito bem treinado pelo Carlos Vitor. É claro que, tecnicamente, é uma diferença grande. Individualmente, os jogadores do Flamengo são melhores que os jogadores do Nova Iguaçu. Eu acho que o Nova Iguaçu pode tentar equilibrar um confronto que não é equilibrado na parte coletiva, nessa parte tática. Agora, é uma diferença considerável. O Flamengo é favorito, um favoritismo destacado para mim, mas Nova Iguaçu sabe por que chegou à final. Não pediu favor para ninguém, fez uma grande campanha e pode, quem sabe, ver aí 2 finais de semana históricos. Mas Flamengo favorito para ser campeão. Eu acho que ninguém coloca o Nova Iguaçu como favorito nesse sentido, mas também fica com aquele pensamento, né, Dom? Que o tanto que a equipe vai sentir a pressão de estar tão perto de algo muito histórico e como isso pode mexer até no jeito de se comportar e atuar em campo. Mas do lado do Flamengo também, essa palavra que a Beto usou, do respeito. Não é à toa e não foi por acaso. Existe um trabalho acontecendo. Se você der um mole, bobear de alguma maneira, Nova Iguaçu sabe os caminhos. E ainda que tenha sido com o time reserva, o Flamengo foi o Nova Iguaçu foi o único time que fez gol nele, né? Então, em outro contexto, a disparidade de fato é muito grande. Por mais que o Nova Iguaçu tenha eliminado um grande como o Vasco, o Flamengo está muito à frente, né? O time que só tomou um gol no campeonato é um time que não sofre gols. É um negócio absurdo que tem jogado, tem todo o respeito. Gosto muito do tom do Carlos Vitor mesmo, de não mudar a estratégia, mas também não é para você ir kamikaze, porque você sabe que do outro lado é o favorito. E vai pautar muito, assim, o primeiro jogo de fato, assim, dentro da como que os jogadores vão encarar, a forma de estar diante de um adversário muito grande. Eu acho que a atmosfera, eles já lidaram com isso na semifinal, então não acho que vai ser algo tão diferente, mas tecnicamente o Flamengo está muito à frente. Seria uma grande surpresa se o Nova Iguaçu, por mais que nem a tela que a gente viu, como ele foi parelho com os grandes, se na decisão superasse o Flamengo. E o Tite é muito bom nessa, talvez, de puxar o jogador para a realidade do jogo de agora, né, Prates? E o Tite, Mari, já viveu o outro lado. Porque é o seguinte, um jogo como esse, né, a gente olha, obviamente, para o peso do Nova Iguaçu enfrentando um Flamengo muito poderoso, do Maracanã lotado, de rubro-negros. Agora, o Nova Iguaçu campeão, ou fazendo 2 grandes jogos, pode mudar a carreira de quem está no Nova Iguaçu. O Tite viveu com o Caxias, mal comparando contra o Grêmio no Olímpico, do Ronaldinho Gaúcho. A partir do Caxias campeão gaúcho com o Tite como técnico ali, mudou a carreira do Tite aquele jogo. O Tite foi para o Grêmio depois, aí conheceu o Brasil, a visibilidade que ele teve, foi técnico de 2 Copas do Mundo. Então, eu acho que o Nova Iguaçu pode levar essa final não como um peso, um temor de enfrentar o Flamengo, como uma grande chance para todo mundo que está no Nova Iguaçu. Porque 2 grandes jogos, sendo campeão ou não, esses jogos mudam a carreira de quem está no Nova Iguaçu, inclusive do Carlos Vitor. Pensando em estratégia para o lado do Flamengo, também esse primeiro jogo não só é importante porque é um primeiro jogo de uma decisão, mas também para a sequência pensando em Libertadores, né, Donk? Porque é uma semana aí com um primeiro compromisso. Exato. Então, assim, de repente, se você consegue uma vantagem muito grande dentro da como se sai na partida. Porque, por exemplo, imagina 1-0 Nova Iguaçu. Imaginando que fosse histórico, uma coisa absurda. No meio da semana, você não pode correr o risco de chegar no outro e o Campeonato Carioca, o Campeonato Estadual não vale até você perder, né? Exato. É assim que funciona, né? Geralmente, para os grandes clubes, é assim. E sem falar no desgaste que colocaria, na questão em termos logísticos, né, de jogadores você poderia poupar ou não, quanto no psicológico. Porque você ia jogar na Libertadores com toda aquela pressão de quem está em desvantagem. Então tem um aspecto que influencia, assim como todos os grandes clubes que vão jogar Sul-Americano, Libertadores, entre as finais de estadual. Mas acho que o Flamengo vai conseguir gerir muito bem. E outra, tem um elenco do tamanho que tem justamente para situações como essa. A questão do elenco do Flamengo é o grande ponto, né? Pensando em todo mundo saudável, o Arrascaeta é um cara que sempre tem que ter muito cuidado. Tudo bem, tira ele aqui, mas você monta o meio de campo com o Gerson, enfim. Gerson bem, Pulgar, com todo De La Cruz, todo mundo já monta. Tem uma fartura que ninguém tem, né, Mari? Essa Gabigol, fartura que o Tite tem, né? O Tite trabalha bem com isso, né? Ele conseguiu, me parece, utilizar bem o Carioca para equilibrar mais o time coletivamente como ele queria. Um time que, por exemplo, não atacasse tanto e ficasse tão exposto. O Flamengo não fica exposto, sofre poucos gols porque defende-se muito bem também. E então um treinador experiente sabe trabalhar com isso e tem um grupo que ninguém tem, não no Brasil, na América do Sul, né? E pensando na temporada passada, a mancha do sair sem título, esse tipo de coisa, pesa muito, ainda mais para o investimento
né, do Flamengo. É claro que se chegar no fim do ano, Dom, que ganhou só o Campeonato Carioca. O torcedor rubro-negro, e tá certo, quer muito mais, tem muito mais fome. Mas esse é um primeiro passo para mostrar que é uma temporada diferente do que foi, né? Não pega tanto o Tite porque ele já chega numa reta final de campeonato, que até poderia vencer, sim, mas não tinha muita responsabilidade em cima dele. Mas pros jogadores e, sobretudo, pro clube, faz uma diferença muito grande. Assim, é muito mais pelo deixar de ganhar do que o impacto que tem essa conquista. Eu concordo com você, se terminar o ano só com o título carioca, seria decepcionante por tudo que o time investiu e pela evolução que teve desde a chegada do Tite e a fartura do elenco. Para mim, o melhor elenco da América ainda. Tem outros times podendo rivalizar, mas o Flamengo ainda tem as melhores opções para disputar todas as competições. Então, conseguindo vencer esse carioca já tira um belo peso para a sequência da temporada. Para mim, o melhor elenco, assim, com sobra, fartura, tranquilidade. Saindo do Carioca, bora pra BH então, porque a vitória é... Mentira, eu dormi um pouquinho. Ai, meu Deus. Bota na tela, tem enquete, João Lidington? A final do Carioca será decidida no primeiro jogo. Pô, tu já conhece o Fernandão. Sabe que ele e Muro Betting, que também esteve lá e brilhou, Mauro Betting, ele vai falar, não, futebol não tem isso, tem que dar respeito, o resultado. Aí bota... quer ver? Vou começar por ele hoje, Bigode, só por causa disso. Por Fernandão, muito boa tarde. Tava lindo de blazer. Muitas pessoas vieram te elogiar, que não te conheciam pessoalmente. E falaram, nossa, Fernandão é muito gente boa, deu uma atenção pra galera. Eu falei, às vezes. Então, ele muito obrigado. Ele é meio agressivo. Por prestigiar o nosso evento. E fala que nada se decide no primeiro dia, já aceita a resposta. Quer ver? Boa tarde. Parabéns pelo evento. Acho que aquela pequena estrofe que eu coloquei no Instagram não remete ao que foi, não só pra mim, mas todo mundo que tava lá. Parabéns a você e a Isabel. Foi muito legal obrigado. Sabe que eu fiquei mais feliz? Se ferrou, eu falei com você de sentar. Tô cansado. Sabe que eu fiquei mais feliz? Porque você sabe da nossa correria, né? Pra poder fazer o negócio funcionar. E a gente fez o Museu do Amanhã, que é uma referência tecnológica. O Museu do Amanhã. Exatamente. Não é o Museu do Ontem, né? Então tem um monte de coisa lá dentro. E a gente escutou da diretoria do Museu do Amanhã, pessoal de eventos, que nunca se viu um set tecnológico tão avançado e impactante como a da plenária. Porque lá fora tem show do Alok, da Ludmilla, é outra proposta de show. É lá fora, na piscina nosso teve o show do Tchê, naquela parte de fora aqui onde tem as piscininhas, mas eu tô falando de plenária. Porque teoricamente... Voltas. O próprio Flamengo pode dizer isso. Você já esqueceu? Santo André, já vai falar de novo. Eu não falei? Pô, você é negativo. Você negativo vai não. trazer energia negativa. Sou realista. A responsabilidade toda é do Flamengo. Tabaco, Pedrinho, bota tabaco. Tabaco, Pedrinho. Defuma você recebeu o negócio aqui, ó. Beijo. Ó, aqui, ó. Sai. Não está decidido. Não será decidido. Não será. Um beijo também pro Alexandre, motorista do Thier, lá de São Gonçalo. O parceiro falou, não perca um programa. E falou, Fernandão só fica no muro. Aí. Fala pro Bigode, não dá mole. Ainda falou assim, e fala pro Lipton. Fala pro Lipton, na hora de desempatar é sempre Mengão, pô. Então, beijo pro Alexandre, tamo junto, obrigado pelo carinho. Parceiro de São Gonçalo também. E aí, Bigodeira? Boa tarde, Getúlio Vargas. Boa tarde. Boa tarde, Fernandão. Agora que você vai falar isso. Primeiro, meus parabéns. Obrigado. O senhor brilhou muito também. Foi maravilhoso. Espero estar novamente ano que vem. Foi uma honra muito grande. E, infelizmente, Getúlio Vargas, eu vou precisar concordar com o Fernandão. Então, já que vocês concordaram um segundo, o Cal tá falando nesse momento, Vambora. ao vivo, no CT do Nova Iguaçu, com o Igor Dorilê. Vamos ouvir. Cal e o Bill, né? Fez gol contra o Vasco. O carinho que as pessoas estão tendo com a gente, né? Acho que não só comigo, com o professor também tem, com a rapaziada também tem, com o clube em si, né? A cidade, acho que a gente estava um pouco carente dessa situação, entendeu? Então acho que mudou foi isso. Esse carinho, essa proximidade com o nosso torcedor e a nossa população daqui de Nova Iguaçu, de Belfort Roxo, daqui da nossa redondeza. Sua Graça? Sua Graça? Sofia, boa tarde. Com relação ao que você falou, realmente é algo assim, esse momento ao qual nós estamos vivendo é contagiante, né? Eu volto a dizer que você está se nutrindo de coisas boas e a gente sabe o quanto o esporte, né? Ele traz as pessoas para próximo, né? A gente junta as etnias, o esporte ele realmente rompe barreiras e você passa a viver momentos realmente de muita satisfação, principalmente quando você fala de Nova Iguaçu, né? Que muitas das vezes as pessoas vêm de forma, né,
depriciosa, enfim. E o esporte, ele realmente vai rompendo, ele vai trazendo a aproximação das pessoas, ele vai fazendo que a gente fique bem carismático, mas tem uma das coisas que eu acho que é muito legal nesse grupo, é a forma como nós retribuímos isso para as pessoas. Por exemplo, eu ontem estava no programa, né, no Fute Summit, então você sente que as pessoas realmente nos tratam de uma forma carinhosa, porque nós também somos pessoas muito simples. Então é uma das coisas assim... Explicando de futebol, diferentemente, até alguns treinadores que têm vitórias aí, mas quando falam, a gente não consegue entender direito às vezes. Porque, enfim, deixa isso pra lá. De vivo para vivo, porque a nossa pequena gigante Tati Tavares já está no local. Tem um acampamento gigante da Band lá, uma tenda. E a Tati tem 5 quartos, ar-condicionado. É onde a Tati já está morando, porque a equipe já está lá, preparada para a final de amanhã. Muito boa tarde, Tati Tavares. Traga-me tudo que a senhorita sabe sobre essa grande final de amanhã. Oi, GV, muito boa tarde para você, a todos ligados aqui nos Donos da Bola, é isso mesmo. Já estamos aqui no Maracanã, nesse esquenta para a final de amanhã entre Flamengo e Nova Iguaçu. Primeiro duelo, né? São os primeiros 90 minutos dessa decisão. O técnico Tite, ele aparentemente vai ter força máxima para essa partida. Acabou agora há pouco o treinamento no Ninho do Urubu. O volante chileno Eric Pulgar era a dúvida, mas treinou hoje normalmente. Treinou ontem e hoje, ele que está recuperado de um desgaste muscular. Então está à disposição, agora vai ter que aguardar aí para ver o que o Tite vai resolver nesse meio de campo, né? Mas na lateral direita, bom destacar aqui que de última hora o Wesley foi diagnosticado com uma lesão na coxa e por isso está fora da partida, está no departamento médico. Lembrando que o volante Gerson está se recuperando de uma cirurgia no rim, ele vem fazendo ali uma corridinha no Ninho do Urubu, já está começando aí para o gramado, mas só deve retornar mesmo, ter condição de jogo no fim de abril e no início de maio ali, essa é a previsão. Lembrando que o Gabigol continua sem poder acessar o Ninho do Urubu, né? Porque ele foi aí denunciado por tentativa de fraude em um exame antidoping. A defesa do camisa 10 ainda está tentando um efeito suspensivo antes do julgamento na Corte Arbitral do Esporte. Então o Gabigol que não vai estar presente nessa decisão entre Flamengo e Nova Iguaçu, que acontece amanhã aqui no Maracanã. E para lembrar, né, quem está em casa, pode assistir aqui na tela da Band a partir das 4h30 da tarde, todos os detalhes dessa partida. O GV falou agora há pouco aí com o Flávio e o Igor na reportagem, toda a equipe da Band vai estar mobilizada para essa partida. Bom, falando um pouquinho agora, antes da gente falar do Nova Iguaçu, vamos ouvir o Tite, sabe por quê? Porque esse pode ser o primeiro título do técnico Tite, o primeiro grande título, né, já que ele conquistou a Taça Guanabara, à frente do Flamengo e também é a primeira vez que ele disputa o Campeonato Carioca, né? Vamos ouvir o Tite. É o Flamengo enquanto clube, é uma estrutura diretiva toda montada, é uma staff toda montada com atletas e comissão técnica. Fora isso, não tem sucesso. Fora isso, não existe possibilidade de sucesso, não existe possibilidade de canto de nome, qualquer um que seja. Seja o meu, seja de um atleta, seja de um presidente, se não tivesse essa relação de conjunto. É isso, GV. Agora falando um pouquinho do lado do Nova Iguaçu, né? Fez uma campanha surpreendente, se classificou ali em segundo lugar na Taça Guanabara. Eu sei que a gente já escutou aí o técnico Carlos Vitor falando, mas a gente pode ouvir mais um pouquinho porque ele é finalista do Campeonato Carioca, né? E tem como destaque o atacante Carlinhos. Ele que é ex-Corinthians, está brilhando e disputando a artilharia com o Pedro, né? Lembrando que o Pedro tem 9 gols no Campeonato Carioca e o Carlinhos 8. Então, além do título, vale também o destaque, né? O título aí de artilheiro do Campeonato Carioca. Para o Nova Iguaçu é o jogo da vida. Vamos ouvir o Carlos Vitor? Bom, acho que deu algum probleminha técnico, a gente não conseguiu ouvir, mas a gente já tinha ouvido antes, não tem problema nenhum, né? Então é isso, amanhã Flamengo e Nova Iguaçu aqui na tela da Band, a partir das 4h30 da tarde, você já pode acompanhar todos os detalhes. Muito obrigado, Tati Tavares. Já sabe, qualquer novidade sobre Gabigol, sobre Tite, algum furo de reportagem aí, traz pra gente aqui, chama que ao vivo tem sempre prioridade, beleza? Beijo pra Tati Tavares, sempre em cima do lance, trazendo todas as informações pra gente.
A gente tem uma bomba aqui do Thales Teixeira, você tá sabendo? Não vi. Quer dar a notícia? Do Thales Teixeira? Então pode contar pro pessoal de casa que tá em primeira mão. Goleiro Fabrício, do Nova Iguaçu, não será mais jogador do New Iguaçu. Ele vai para o Internacional, que inclusive já estava buscando um goleiro há bastante tempo. Será que ele vai de metrô? Fabrício, então é isso, Fabrício, goleiro do Nova Fabrício já Iguaçu. Experiente, né? Experiente. E eu acho que é importante pro Inter também. Tem o Rocher, que é um baita de um goleiro Tem o uruguaio. Rocher e o Ivan, Isso. do Vasco, que tá machucado. Esse é o grande problema dele, pra mim, no meu ponto Não, de e o vista. Rocher é convocado toda hora. Então, assim, isso, o vai Fabrício jogar. vai jogar. Vai jogar. Vai ter brecha. Vai jogar. E muito maneiro por parte do Internacional contratar um cara com 38 anos, um goleiro. A gente sabe que essa questão do etarismo, que não tá só no corporativo e no dia a dia da nossa sociedade, no futebol cada vez mais, porque agora fez 38 não vale mais. Ai, não exagera nada, os caras vêm e pimba. Ai, vai trazer o Hulk vem e pimba. Ai, vai trazer o Marcelo vem chapado, é campeão carioca, campeão da Libertadores. Silva aí, 39 Thiago anos. Silva, é. Aliás, Show. Teve aqui ontem Show. Precisamos conversar, Show. Sobre o que o senhor falou sobre a zaga, hein? Se fosse no dia que eu tô aqui, eu ia botar até capoeira. Qual é, Show? Qual foi, meu irmão? Você viu? Ai, meu Deus. Eu fiquei calado, cada um com a sua opinião. Pô, tu quer me ferrar. Tô tudo lascado. Mudou aqui no bico de papagaio, andando assim, 2h30 em pé. Tu quer que eu faça capoeira? Bom, vamos descontrair então, já que tá um clima leve de Páscoa, né? O quadro mais legal do Brasil, o momento mais engraçado da TV brasileira, o Rio na Rede, com essa dupla dinâmica, o TT. E neste sábado, 5 da tarde, Flamengo e Nova Iguaçu vão decidir o Campeonato Carioca. Será o primeiro jogo. O segundo, no outro domingo, às 5 da tarde. E no meio de semana, na terça-feira, o Flamengo vai estrear na Libertadores da América. Aliás, será o primeiro time brasileiro a jogar por esta fase de grupos da Libertadores contra o Milionários lá em Bogotá, 7 da noite, horário de Brasília. E aqui nesse vídeo, nós vamos comentar exatamente essa decisão e elementos que podem influenciar nesse jogo e vão basear o comentário que eu vou fazer. O primeiro deles, por favor, meu amigo Betão Tricolor, que me mandou essa foto que eu vou mostrar agora para vocês. Coloca aí na tela, Betão. Veja só, essa é uma publicação feita pela jornalista Raíssa Simplício. Um abraço e um beijo carinhoso para a Raíssa, porque o Flamengo, essa semana, divulgou o seu balanço anual, um faturamento recorde com uma renda bruta de 1 bilhão e 340 milhões de reais e uma dívida de 48 milhões de reais apenas. E aí, olhando esse quadro, você vê o seguinte: em 2013, quando começou a transformação do Flamengo, a gestão de Eduardo Bandeira de Melo, mais com a presença do Landim, que era um homem do planejamento financeiro, do Valim Vasconcelos, do BAP e de todo este grupo que está no poder hoje, é importante sempre a gente fazer essa correção histórica. Todo mundo fala, o Bandeira salvou o Flamengo. Isto não é verdade. O Eduardo Bandeira de Melo fazia parte de um grupo e virou presidente porque o Valim, que era o candidato, não tinha condições na época de assumir. Então ele foi colocado pelo grupo como candidato, venceu a eleição e ficou por 2 mandatos. Teve uma participação importantíssima, mas não foi ele que salvou o Flamengo, e sim um grande grupo que ele fazia parte, comandado por Landim, Valim Vasconcelos e tantos outros que eu já citei aqui. E aí você vê, quando começou 2013, o Flamengo tinha 750 milhões em dívida e um faturamento de 180 milhões de reais. Caramba! Você veja como o jogo foi mudando, hein? Aí, em 2014, 660 milhões a dívida, já tinha diminuído bem. 2015, 554 milhões. 2016, 472 milhões. 2017, 450 milhões. 2018, 455 milhões. Aí você vai perceber o seguinte, em 2019 e em 2020,
que a equipe começou a ganhar títulos depois dessa reestruturação financeira, a dívida aumentou. Em 2019, 466 milhões e em 2020, 585 milhões, reforçando o elenco, montando uma equipe forte. Aí, em 2021, já teve uma queda drástica, 292 milhões, isso aqui no meio de pandemia e tudo. Impressionante. 2022, 227 milhões e nesse último ano algo espetacular, 48 milhões. Um time que fatura 1 bilhão e 340 milhões, a receita recorde da história do futebol brasileiro. Isso deveria ser muito mais divulgado, eu acho, sabe? Porque o Flamengo, ele mostra o caminho para os demais. Vamos usar a força da nossa torcida, capitalizando os recursos, fazendo uma administração séria, competente, para usufruir disso, gerar dinheiro, virar uma máquina de fazer dinheiro, pagar as dívidas, como ficou de 2013 até 2018, exclusivamente fazendo isso, e depois, gradativamente, foi usufruindo de uma melhor situação financeira, até chegar nesse momento num patamar impensável. E onde vai parar esse time do Flamengo? Não sabemos, né? Agora, a administração é algo extraordinário e que merece ser melhor divulgado. E que tem influência no jogo de amanhã. Ei, olha a festa aí. Amanhã tem Flamengo em Nova Iguaçu, no Maracanã. Nova Iguaçu, time fundado em 1990 pelo Jânio Moraes, que vive o maior momento da sua história, que tem faturado como nunca, inclusive renda no Maracanã, desse jogo de amanhã e outras coisas mais. Porém, minha gente, são realidades completamente diferentes. Um é bilionário, está entre os maiores faturamentos do futebol mundial, e o outro é um modesto, simples time da Baixada Fluminense, muito organizado e que faz um trabalho sensacional. Por isso que eu acho o seguinte, e é a opinião do meu amigo da padaria, que eu tenho a mesma opinião que ele. O pessoal da padaria é o mal barato, né? Porque a voz do povo é a voz de Deus. E aí, o que rolou? O Edgar, da padaria do Campinho, ali da região de Magé e tal, ele virou para o nosso amigo Betão Tricolor e falou o seguinte: ô Betão, se o Flamengo quiser e levar a sério, a final acaba neste sábado. E aí o Flamengo vai ter o jogo da Libertadores no meio de semana, terça-feira, contra o Milionários lá em Bogotá. E aí, na semana que vem, coloca um time em reserva para poder jogar na outra semana a segunda partida da Libertadores em casa contra o Palestino. E aí o Betão conversou comigo, contou essa história e eu fiquei pensando, cara, é isso mesmo. Para o Flamengo, é estratégico esse jogo de amanhã. Se o Flamengo abrir uma grande vantagem e encaminhar o título, ele vai ter muito tempo para se preparar entre o primeiro e o segundo jogo da Libertadores. E num calendário que vai ficar cada vez mais apertado, com a estreia no Brasileirão, com a entrada na Copa do Brasil e com o início da Libertadores da América, isso aí pode fazer diferença. Então, eu concordo com o Edgar. Se o Flamengo entrar focado e jogando no padrão que vem atuando no Campeonato Carioca, a decisão acaba neste sábado, hein? E vai ter gente falando que é soberba, que é isso, que é aquilo, mas é uma questão de realidade. Eu não me lembro, o Mauro pode ajudar e tal, mas eu não me lembro de uma final de Campeonato Carioca com duas forças tão discrepantes, tão distantes como essa aqui, né? Enfim, o Madureira, por exemplo, já chegou à final, mas o Botafogo, a distância não era tão grande assim. E como o Flamengo e esse Nova Iguaçu, honestamente, eu nunca vi no Rio de Janeiro. A tendência é o Flamengo ganhar com bastante facilidade os dois jogos e certamente pode aí estabelecer marcas incríveis, impressionantes, terminar o campeonato sem tomar gol. Tomou um, aliás, do Nova Iguaçu, mas com o time em reserva, então o time titular passar ileso o campeonato todo. Tenho a impressão que isso também, se não é inédito, ocorreu poucas vezes lá no Rio de Janeiro. Vai dar um pouco mais de segurança para o trabalho do Tite. O Tite, eu acho que vai
marcar um período muito importante na vida do Flamengo, porque para o padrão brasileiro ele é um cara de primeiríssima linha, não tenho dúvida nenhuma, e assim, o time do Flamengo está mostrando de fato consistência e vai terminar o período de pré-temporada que vale pontos para aquilo que de fato é importante, ou seja, Libertadores e Campeonato Brasileiro. É agora que vai começar a temporada para Flamengo, para Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, enfim, os grandões que de fato são os grandes protagonistas do futebol brasileiro. Vanderlei Nogueira, tá aí essa decisão neste sábado às 5 horas da tarde, tem Flamengo e Nova Iguaçu, primeiro jogo. Você que vai depositar suas fichas, você coloca todas no Flamengo, Vanderlei? Pego nem até... um pouquinho no Nova Iguaçu? Pego até aquilo que estava escondido na outra gaveta lá, jogo junto tudo. Aceita a camisa, tiro camisa, jogo lá. O que você quer aceita mais? Eu faço tudo lá, jogo, porque esse é o jogo que o cara tem chance de ganhar. Ficar rico. Ficar um piperno da vida. Ixi. Entendeu? Você vai chegar lá no Parrimet lá e apostar a sua fortuna no Nova Iguaçu. É capaz até que o presidente ligue pra cá, liga pra Pedro, essa foto não podemos, é muito alto. Não dá pra aceitar, porque se esse cara ganhar, quebra tudo. Né? Então, não dá. Mas brincadeira à parte, puxa vida, né? É impossível. Dá uma olhada na imagem. Olha a estrutura. Isso daí, olha lá, atenção, esse é o time que vai entrar em campo contra o Nova Iguaçu. Ele está treinando lá no centro de treinamento do Flamengo, tá certo? Dá uma olhada. Só o que tem de equipamento lá, eu não vou falar porque aí meu advogado está de plantão. Não está de plantão, mas de qualquer não dá, não tem. Feriado, né? Não tem jeito. É uma vantagem imensa, não importa. É o adversário que está escalado para enfrentar o Flamengo. Então a responsabilidade é todinha, a responsabilidade do Nova Iguaçu é nenhuma. Está fazendo só figuração para aparecer na foto. É importante, é um momento importante. Conseguir contratos para brasileiros, tem que ter um adversário também. Tem que ter um adversário, né? É lógico. Não. E outra coisa, aquilo que eu brinco muito, está mostrando o cartão de visita. Alguma coisa. A padaria Nogueira, que anunciou lá, colaborou de alguma maneira com o Nova Iguaçu. Está feliz da vida o senhor Nogueira. Lógico. Vai aparecer na foto. Televisão mostrando essa coisa toda. Nada contra. Mas com relação à vitória, é impossível não acontecer. Agora, diga, Piperno. Só uma última coisa. Bacana tudo isso e tal, mas que vergonha da concorrência, né? Os outros grandões, né? Sem dúvida. O Botafogo, que não conseguiu chegar. A gente está falando do Fluminense, do Fernando Diniz, que Vasco, já ganha clássicos há muito tempo. O Vasco, né? Que, enfim, não jogou bem os 2 jogos contra o Nova Iguaçu. Essa classificação do Nova Iguaçu para a final é muito merecida, né? É isso aí. Igual o Mauro falou nos últimos dias, né? O Léo Jardim fez tantas defesas que foi convocado para a seleção brasileira. Verdade. O Nova Iguaçu ajudou o Léo Jardim para a seleção, né? Quem diria? E você vê, o Vasco jogou contra o Nova Iguaçu no campeonato 3 vezes, não ganhou nenhuma. Então. E até sobre isso, o Tite vai em busca do primeiro título dele pelo Flamengo. E sempre que um time fora dos 4 grandes do Rio chegou numa fase final, seja jogo único, ida e volta, melhor de 3, triangular ou quadrangular, disputando o título contra Flamengo, Fluminense ou Vasco, nunca conseguiu ser campeão. Em 118 anos de campeonato carioca, isso aconteceu 15 vezes. Não tem cabimento, é uma ideia absolutamente sem sentido. Eu acho muito difícil que ele consiga levar adiante, embora ele insista. Mas quem é contrário que abra o olho, porque não se deve descartar a possibilidade, embora eu acho difícil, porque a oposição à ideia ela é muito grande. Muito grande. É até meio contraditório. Não, eu não quero ter sócio no estádio. Ok, eu quero que o estádio seja todo do clube. Beleza. Mas quer ter um sócio no futebol? O futebol está consolidado, né? O estádio ainda tem que existir, tem que comprar o terreno, essa coisa toda. Ele está lá negociando para comprar o terreno lá do gasômetro, que é um terreno gerido pela Caixa, mas que não pertence à Caixa, né, de um fundo. Então, essa é uma história que deve rolar bastante nos próximos meses, porque tem eleição em dezembro, mas acho bem difícil, né? E eu acho que o caso do Vasco mostra muito bem. Só que o Vasco virou SAF porque não tinha para onde correr, o Vasco está absolutamente quebrado. E essa entrevista do Pedrinho, ela teve um resultado apenas. Mostrar para quem não entendeu ainda que quando o seu clube virar SAF,
ele não pertence a ele mesmo. O Vasco não manda no Vasco. Elegeram o Pedrinho, não manda no Vasco, manda em tudo ali, mas na piscina, na quadra, na churrasqueira, sabe, no salão de festa, mas não manda no futebol. Futebol é 70% da 777, 30% do Vasco, e me pareceu que ele deu a entrevista justamente para chocar mesmo, mostrar às pessoas, ó, não posso falar, porque tem uma série de cláusulas de confidencialidade no contrato, e ele não pode falar sobre vários assuntos. Então, não só não tem poder de influência, como não pode falar a respeito. Está tudo escrito. Isso que ficou claro ali. Ele não posso falar, até porque deu entrevista. Eu entendi que se deu entrevista para mostrar isso, eu não posso falar sobre nada. Agora, a realidade é essa. Não conta do Botafogo. Quem manda é o Textor. Se o Textor falar assim, acordar um dia e falar assim, eu quero fazer do Botafogo campeão da Libertadores. Dinheiro ele tem. Ele vai contratar grandes jogadores e vai até um dia ganhar. Se ele falar, quer saber? Eu vou investir no Lyon, sabe? França, está na Europa, né? Um jogador bom ali, de repente já vai para a Premier League. Botafogo vou deixar aqui no meio de tabela, não vou deixar ser rebaixado, mas vou deixar no meio de tabela, fazer um investimento, vai ser meio de tabela. Quem decide é a cabeça dele, isso aí não está errado, todo mundo sabe que é assim, mas muitos torcedores ainda não entenderam que os seus clubes não pertencem mais a eles. Eles que eu falo, torcedores, sócios, porque bem ou mal, você pega o caso do Corinthians. O azar do Corinthians é que os que entraram parecem tão ruins ou piores do que os que saíram, né? Em termos de gestão do clube. Pelo menos a sensação que fica nesse começo um tanto quanto atrapalhado. Mas um grupo que estava no poder desde 2007 foi tirado no voto, gente. Se o Corinthians tivesse tido a sorte, chega ali uma turma com ideias novas, querendo realmente sanear as finanças do clube, em algum tempo o Corinthians estaria, de repente, num outro patamar, e não com essa situação aí financeira sempre muito complicada. Preto e branco, ele poderia muito bem se chamar Tiquinho Soares, tá bom? Ele é preto e branco e tá com um laço vermelho, ou seja, a Cruz de Malta. É verdade, do gigante. É verdade. Então ele se chama Paiê. Eu só posso confiar no Nick para jogar o Campeonato Carioca. Ô, Vene Casagrande, você tem alguma novidade em relação a esse jogo do Flamengo? Vai ser força máxima? A única novidade é essa, que o Tite ele finalizou a preparação nessa sexta-feira, o treino foi pela manhã, e ele indicou que vai com força máxima. Inclusive o Pulgar, que era dúvida, treinou normalmente. Ontem e hoje, treinou inclusive de titular. Então o Tite vai mandar o que ele tem de melhor a campo. Para quem está se perguntando, é Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício, Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas na lateral esquerda, no meio de campo, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e a trinca ofensiva, Cebolinha de um lado, Luiz Araújo do outro e o Pedro sendo o homem centralizado nesse ataque do Flamengo. Então, para quem tinha dúvida se ele ia poupar ou não, time titular. Ô, Marta, só me responde sim ou não, que eu não quero problema aqui para mim e nem para o Nick, principalmente a grande estrela desse programa. Ele tá com medo ou ele tá bem aqui? Ele tá bem, tá bom. Se você achar que ele tá com medo, eu vou te entregar, porque eu não quero que o bichinho sofra, tá? Ô, Lucas Pedrosa, fala comigo. Fala. Força máxima pra esse jogo. O Flamengo um jogo importante no meio da semana, mas foi o que você falou, é a panela de pressão, que é o Campeonato Carioca, né? Sem dúvida, Fernanda. Boa tarde pra você, pro Vene, pro Nick também, pra galera de casa. Eu acho que o Tite, ele vai na intenção de resolver essa partida no primeiro jogo. Principalmente por conta do time titular, o time principal. Eu até vi um vídeo do Pulgar voltando, falando que ele é carioco. Sou carioco. E eu acho que ele é um jogador extremamente importante, não só na transição defensiva para ofensiva, mas também na forma como ele protege a área. É o Flamengo que eu encaro como a força máxima de fato. Não vejo hoje, em 2024, alguém jogando mais bola para entrar nesse time titular do que os jogadores que estão realmente nessa equipe. Por mais que o Luiz Araújo oscile, ele é um cara que também fez um bom início de temporada. O Everton Cebolinha, um dos melhores do Brasil. De La Cruz e Arrascaeta, um conhecimento absurdo. Pedro empilhando o gol e a zaga muito bem formada, inclusive, com 2 jogadores de seleção brasileira. Então, eu vejo o Flamengo com condições de liquidar essa fatura nessa partida contra o Nova Iguaçu. Sei que o Nova Iguaçu também vai vir com força máxima e querendo, pelo menos, levar a oportunidade do segundo jogo estando aberta, mas eu entendo que o Flamengo é o amplo favorito para essa partida. E, Fernandinha, mais uma informação que é um desfalque, eu considero desfalque, porque é um jogador que pode entrar eventualmente. O Wesley, no treino de ontem, se machucou novamente. Mais uma lesão muscular em menos de um mês. E essa lesão foi mais grave, foi de grau 2, ou seja, vai ficar pelo menos 15 dias longe dos gramados. Muita gente vai parar e analisar assim, não vai fazer falta. Vai fazer. Sim. Porque se o Varela eventualmente se machucar,
O Flamengo não tem um lateral direito imediato ali. Tem o Santiago Campos, que é um jogador paraguaio que faz parte do sub-20, está no processo de transição, mas você não dá para confiar num garoto caso o Varela se machuque ou fique suspenso, e estamos falando de um começo de Libertadores. Mais uma vez, né? Mais uma vez, a lateral direita dando uma preocupação pro Quem Flamengo. diria? Quem diria? Ninguém Você nem sabia, falou isso aqui, né? né, Eu nem Pedrosa? falei em janeiro Era sobre tragédia isso aqui. anunciada isso. É brincadeira, né? O time que tem 1 bilhão 370 milhões de investimento não contratar um lateral direito. Eu já falei aqui uma vez que, se a gente for olhar bem, não estou dizendo que esse é o grande Investimento problema. não, perdão, de balanço, de lucro, né? No balanço. Se a gente for olhar bem, os anos em que o Flamengo foi bem e foi campeão foram os anos em que ele estava consolidado com seus laterais, o Rafinha e o Rodinei. Teve o Rodinei. Né? Quando tem essa lacuna de lateral, e a gente fala tanto isso aqui, não só sobre o Flamengo, mas sobre os times brasileiros em relação a essa carência nas laterais no Brasil, né, Pedrosa? Não, e liberou o Mateuzinho também. Então, assim, eu entendo plenamente, não tinha mais clima, talvez, pro Tite ele não era um jogador importante naquele momento, mas eu acho que o Flamengo deveria ter ido ao mercado. Eu entendo também confiar no Varela, que é um bom jogador, mas o Flamengo tinha que ter ido ao mercado contratar um lateral direito da altura do Flamengo. Foi na lateral esquerda, que já tinha o Ayrton Lucas, contratou o Via. Ok, talvez na posição a melhor do Brasil. Sim. Agora, vai na direita, o Varela nem o Wesley chegam perto, por exemplo, do nível do Ayrton Lucas e do Vinha. Então, na minha opinião, tinha que ter contratado um lateral direito. Isso é uma lacuna desde o ano passado, isso é fato. Falar em Vinha, o lateral falou com a Júlia Santos na Flá TV, impressionou quando cantou a sua música sertaneja Eu vi isso. favorita. Cadê? Seu estilo musical favorito?